Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar sequência à aula de onde eu vou falar aqui sobre tratamento de água, tá? Na verdade, nós vamos falar sobre controle analítico e operacional do tratamento. Deixa eu colocar aqui tela cheia. Bom, nas aulas anteriores a gente falou sobre abrandamento, né? Remoção de desaeramento da água, remoção de oxigênio através de substâncias químicas, né? E eu vou passar alguns parâmetros aqui do controle de qualidade da água para, em específico, caldeiras, tá bom? Então aqui, ó, controle do tratamento químico é feito através das análises físico-químicas, que são os parâmetros de análise, né? Que é pH, condutividade, tendo como objetivos processos corrosivos e concentrações máximas de sais, visando evitar formação de incrustações. Também é avaliada concentração de produtos destinados para o tratamento, fosfatos, sequestrantes de oxigênio, no caso hidrazina, né, que era e sulfito, dispersantes e entre outros produtos, tá bom? Uma importante variável medida em tratamento de água é ciclo de concentração. Indica quantas vezes a água está sendo concentrada dentro da caldeira. Fornece inclusive informações para se aumentar ou diminuir os procedimentos de descarga ou purga, tá? Normalmente os ciclos de concentração são determinados através do cloreto, pela fórmula. Cloreto da caldeira dividido pelo cloreto da alimentação, certo? Então, um dos objetivos do cloreto é verificar se a água está concentrando dentro da caldeira, tá? Dependendo do valor, né, desse ciclo, aí é feita o descarte da água, tá? Onde Cl- são as respectivas medidas de concentração de cloretos. Usa-se esse íon pois os cloretos de todos os cátions são solúveis. Sódio, cálcio, magnésio, qualquer cloreto desses cátions presentes são solúveis. Na impossibilidade de se usar cloreto para medir os ciclos de concentração, pode-se utilizar sólidos totais dissolvidos, STD, e acílica, desde que se garanta os mesmos não estejam se precipitando nem sendo removidos do sistema, que poderia atrapalhar aqui no cálculo do ciclo, tá bom? Os tratamentos químicos variam conforme a classe de operação da caldeira, sendo baixa, média e alta pressão, como a gente já viu, né? Sendo que quanto mais alta for a pressão de trabalho, mais rigoroso deve ser esse tratamento, com faixas de trabalho mais restritas. No caso particular de caldeiras de alta pressão, o objetivo do tratamento volta-se quase que exclusivamente para a prevenção da corrosão, uma vez que esse tipo de caldeira tem um pré-tratamento de água satisfatório, osmose reversa, desmineralização, polimento do condensado e incrustações que porventura podem ocorrer nessas unidades são originadas de produtos de corrosão. Aí agora vamos ver aqui as especificações, tá? Que ficou faltando. Então aqui eu já tinha falado sobre pH, né? pH normalmente é de baixa pressão aqui 10 a 11 para prevenir corrosão, sendo que o valor mínimo aqui é 8,5, tá? E dependendo da pressão, quando você tem uma caldeira de alta pressão, média e alta, então esse valor do pH é um pouco menor. Condutividade também. As caldeiras de baixa pressão admitem condutividade da água maior, né, de 4.000 microsiemens por centímetro. Condutividade é medida no laboratório pelo condutivímetro, né, um equipamentozinho simples. Alcalinidade total, que é a quantidade de carbonato, ppm de carbonato, mas é feita por análise de alcalimetria com ácidos, né, dosagem normal, variando aí de 800 para menor que 50 e caldeiras de 80 a 100 ausente praticamente, né? Alcalinidade hidróxida,
Aqui está CaCO3, tá? Mas aqui eu acredito que tem algum erro aqui no nesse nesse documento, tá? Então, variando aí de 150 até 300, né? E de 80 a 150 em média pressão e alta pressão vai depender do tipo de tratamento para estabelecer valores aí. Sólidos totais dissolvidos, baixa pressão, a gente tem aí 3.500, menor que 3.500 e vai diminuindo conforme a pressão. Dureza, 2 ppm máximo em caldeiras de baixa, 1 ppm máximo em média e 0 em alta pressão, tá? Aí os cloretos, menor que 400 em baixa pressão e 10 a 20 no caso, menor que 300 e média e alta vai variar até menor que 2 no caso de alta pressão, né? Acima de 100. Aqui também eu acho que é maior, né? Porque aqui menor, 80 a 100, maior que 100. No caso, altíssima pressão, vamos dizer assim. Sílica total também, ó, diminuindo, né? De baixa para alta. A gente tem aí variações entre menor que 150 e numa de alta menor que 0,2. Não admite sílica solúvel, que é o SiO2, tá? Isso aqui vem da composição da água mesmo de captação. Ferro, né? Ferro que pode ser gerado pelos próprios materiais, numa caldeira de baixa aqui menor que 5 ppm. Também é medido por análise de laboratório simples, né? Dosagem de ferro, às vezes com permanganato, por exemplo. E menor que 0,1 caldeiras aí de alta. Sólidos suspensos, menor que 300, variando aí de menor que 300, menor que 150, até menor que 1, caldeiras de alta. Sulfito, que é utilizado, né, uma das coisas que é utilizada para remoção de oxigênio, no caso de caldeiras de alta, ele não é recomendado o uso de sulfito, né? E hidrazina também, um outro aditivo que é utilizado para remoção do oxigênio. Em caldeiras aqui de baixa não se usa, tá? E caldeiras de média e alta, valor muito baixo aqui de hidrazina. Então, no caso sulfito aqui não recomendado aqui em caldeiras de alta, sendo recomendado hidrazina. Outro meio aqui que não utiliza os dois. Isso é só quando há excesso de oxigênio. Bom, a gente tem os equipamentos que removem oxigênio, né, que são os desaeradores que a gente estudou na aula passada. Esse material aqui eu vou deixar com vocês, né? Eu acho que eu até já deixei lá, mas eu passo hoje de novo para vocês. Não sei se eu passei ele na íntegra, eu acho que não, eu só imprimi algumas páginas. Mas agora eu passo ele inteiro para vocês, onde tem aqui as especificações, né, dos tipos de análise que são feitos de, de controle de qualidade. Bom, eu vou ver se depois eu acho alguma prática mostrando, né, demonstrando essas análises aí para vocês futuramente. Vou falar também um pouquinho sobre reuso de água, tá? Então é o próximo assunto aqui. Onde está? Sumiu aqui. Espera aí que eu acho ele. Acho que eu acabei fechando. Abrir. Só um minuto. Vamos lá. Tela cheia. Então aqui, ó, esse manual eu vou passar para vocês também.
A gente vai ler assim rapidamente o manual, né? Não vamos estudar ele muito a fundo não, mas para vocês saberem onde usa a água, né, que é tratada no processo. E quais hoje eu vou falar de onde usa e os principais avanços aí que tiveram ao longo do tempo, né, de redução do consumo. Vou aumentar um pouquinho aqui, que mostra um sistema de tratamento de água, né, uma foto. Então esses dados são acumulados desde 1970, tá? Depois vocês podem ler aqui. E é basicamente considerando uma produção mista de álcool e açúcar, tá bom? Então aqui temos aqui setor de alimentação, né, preparo e extração. Dos setores são subdivididos aqui em lavagem de cana, embebição, resfriamento de mancais, óleo e o uso médio de água sendo 2,615 metros por tonelada de cana, tá? Todos os cálculos são em função da tonelada de cana, tá? O tratamento do caldo, então resfriamento da coluna de sulfitação, leite de cal, polímero, então são os usos, né? Aquecimento de caldo, lavagem de torta, condensadores dos filtros, então a somatória 0,57 metro cúbico por tonelada. Na fábrica de açúcar, vapor para evaporação, condensador, cozimento, multijatos. Então os equipamentos aqui, né, somados 8,367 metro cúbico por tonelada. Na fermentação, preparo do mosto, resfriamento do caldo, pé de cuba, lavagem dos gases, resfriamento das dornas. Chegamos aqui em 4,366 metro cúbico por tonelada. Na destilaria, aquecimento do vapor, resfriamento dos condensadores, 3,86. Geração de energia, produção de vapor direto, dessuperaquecimento, lavagem de gases, limpeza dos cinzeiros, resfriamento de óleo, água de torre de condensação. Chega em 2,265, sendo que esse valor de 6 ele não foi considerado. Em algumas partes aqui não, mas esse valor de 6 ele não é considerado porque só é considerado, tá falando aqui embaixo, ó, os que participam apenas no caso de produção de energia excedente, tá? Então na geração de energia só se computa esse valor caso essa energia for sair da usina como excedente, tá bom? Senão ele não é computado. Outros, limpeza de pisos, uso de água potável. Então, somando aqui deu 22,1 metro cúbico por tonelada de cana. Então, esse é o uso da água. Significa que a usina precisa captar toda essa água? Não, não é isso. Tá? Isso é o uso total. Existe os circuitos, né? Algumas usinas têm circuitos semi-fechados, fechados, né? Mas em cada parte da usina há um consumo de água, então alguma parte desses 22 metros cúbicos, uma parte pequena é captada, tá? Então aqui é a distribuição média, né, como é que a distribuição média dos usos setoriais de água na usina sucroenergética. Então, fábrica de açúcar, 38%, tratamento do caldo, 3%, alimentação, preparo, extração, 12%. Geração de energia elétrica, 10%, destilaria, 17%, fermentação, 20%. Aqui, ó, essas duas tabelas, depois vocês podem olhar aí, elas mostram a, a situação atual e a situação anterior, né? Então, algumas coisas aqui chamam a atenção, por exemplo, na lavagem de cana,
10% utilizado. Anteriormente era 25%. Isso em 1996. Ó. Situação atual, né? Esse documento é de 2009. Então há uma redução sensível aqui na quantidade de lavagem de cana. Tá bom? Ainda os setores da fábrica, né, e destilaria ainda consomem muita água. No caso aqui, 36% na parte de cozimento e evaporação. Já na parte de resfriamento dos condensadores, né, produção do álcool e dornas, aqui dá 16 mais 29 dá 35%. E lavagem de gases da caldeira mais 5%. Então, é a situação atual, né? A situação anterior, a gente tinha aqui os multijatos com 29%. A parte de álcool era 33%. Eu acho que lá eu errei também na conta, tá? Não, aqui é 35%, aqui é 33%. E outros 13%, que é a situação, tá bom? Depois a gente vai ver alguns pontos principais aqui da onde o que pode ser feito aqui no caso do reuso de água, né? Então aqui fala bastante sobre todos os aspectos, né, de cada processo, de cada parte do processo. E a gente vai estar estudando isso nas próximas aulas. Mas era para passar para vocês aqui a situação atual, né? Em média aqui 22,126 metro cúbico por tonelada de consumo, sendo que boa parte desse consumo ele vem do reuso, tá? Aqui até fala, ó, a estimativa de uso médio em aproximadamente 22 metros cúbicos por tonelada não reflete necessariamente captação nem o consumo de água. Está definido como água que não retornou ao corpo receptor, ou seja, ela foi captada e não retornou, tá? Ficou em reuso. Deve ser consideradas reutilizações da água em vários circuitos, com ou sem tratamento. E mesmo aspecto de racionalização do uso de água, chegando-se a uma captação bem menor, como se verá adiante, conforme estágio de reutilização que a usina se encontre. Tá? Então, vai depender do tipo de reutilização da usina, que a gente vai ter essa menor captação aí da água. Mas, em linhas gerais, aí as usinas utilizam essa quantidade de água para poder fazer os seus processos. Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui hoje e até mais.